dia, boa tarde, boa noite, horrorizados. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gali. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Horrorizar, né? Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, né? Segue a gente lá nas redes sociais, Pode Horrorizar. E vem conferir mais uma crítica que a gente fez aqui de um filme do momento, que a gente estava muito ansioso para falar sobre, que é Sinners, Pecadores, o filme mais bem avaliado do ano em todas as categorias. De terror, pelo menos, né, gente? Enfim, estamos aqui nesse episódio só mulheres, tá? Estamos aqui com a nossa querida Marcele, nossa amiga, que tá com a gente aqui, ó, desde o começo. Ela foi, para quem não sabe, quem acompanha o Pod há pouco tempo, ela foi uma das oradoras originais. Ela tá aqui com a gente nesse episódio. Oi, Marcele. Originais, lá do comecinho do pod. Gente, obrigada por me chamar para participar. Eu tô com muita vergonha de aparecer, tá? Mas estou aqui firme e forte, vai dar tudo certo. E vamos falar desse filmão aí, que foi muito bom. E estamos aqui com a nossa terceira mulher do episódio, a Laura. E aí, galera, voltamos aí mais um episódio. Nossa, gente, a Marcele, quando ela fazia parte do pod, a gente gravava só em áudio ainda, né? Aí E agora ela que ela procura. voltou pra participar, toma, Marcele, uma câmera na sua cara. Foi um pouco assim um baque, né? Muito forte, mas a gente aguenta. Aguenta, aguenta. Amiga, você está belíssima, fica tranquilo. Obrigada. Eu vim já assim no outfit do filme, né? Bem vampira. Mostra seu outfit pra galera, mostra tudo. Aí. Estagiando os vampiros de Sinners. Nós dois vampiros, né? Sim. Bom, gente, então a gente vai falar de Sinners, né? Como eu falei aqui, a gente está muito ansioso para falar desse grande filme. Esse filme ele é dirigido pelo Ryan Coogler, né? O Ryan, ele é diretor, assim, ele não tem experiência no horror em si, mas ele dirigiu os dois Panteras Negras, né? Então ele é muito bem conceituado, um diretor assim que só tá se escalando e eu acho muito difícil ele conseguir superar o que ele fez agora com Sinners, né? Então em Sinners a gente acompanha a história de dois irmãos gêmeos interpretados pelo Michael B. Jordan, que é o Smoke e o Stack, né? Esse filme ele se passa lá nos anos 30, né, há quase 100 anos atrás, lá nos Estados Unidos, bem lá no sul dos Estados Unidos, no Mississippi, que era um lugar assim com segregação racial, com pessoas estúpidas, caipiras sem noção e todas as questões que a gente sabe que inclusive acontecem até hoje, né, mas enfim. E aí nessa mistura aí que eles, né, a gente acompanha eles porque eles são veteranos da Primeira Guerra e tudo mais. E aí eles voltam para a cidade natal deles lá no Mississippi. E aí o que acontece? Eles usam dinheiro roubado de gangsters, né? Porque eles são meio, meio criminosos também, assim, mas são criminosos do bem, vamos dizer. É, para comprar um clube lá. Na verdade, é um galpão, vamos dizer, que eles querem transformar num viewpoint para a comunidade lá. O que seria o Duke Point, né? Seria mais ou menos onde a comunidade preta, naquela época, né, se reunia para escutar músicas típicas, tipo jazz, blues, etc. Que, para quem não sabe, vem os brancos meio, nós brancos meio que roubamos, né? Esses gêneros aí musicais. E aí, tipo assim, eles querem recomeçar nesse novo ambiente e tudo mais. Eles vão montando essa casa de shows aí, vamos dizer. Só que aí eles nem imaginam, né, que a noite deles de inauguração, que o filme acontece basicamente num dia, né, gente? É, começa bem de manhãzinha e termina lá, dura mais ou menos 24 horas o filme. E aí eles nem imaginam o que a noite deles vai virar, né? Esse filme, eu vou dar minha opinião depois, porque eu quero ouvir as meninas um pouquinho antes de dar minha opinião, porque esse filme tem muita coisa que eu quero falar, porque esse filme para mim, eu só vou adiantar que ele até agora é meu favorito do ano, é favorito mesmo, é o que eu mais gostei de todos, assim, ele é um filme impecável que ele mistura horror, ele mistura um pouco até de faroeste, ele é musical, ele é militante, ele tem comentários sociais, ele tem ação.
Para mim, ela é uma abordagem muito única sobre uma história de vampiros, né? Que não é uma história típica de vampiros. E também, ao mesmo tempo, ele mostra muito, assim, como era o sul dos Estados Unidos. Ele tem muito contextos históricos para falar dele. Mas, enfim, primeiro eu quero saber a opinião da Laura, para saber o que que ela achou desse grande filmão. E depois a gente volta para falar do restante, assim. Então, esse filme tava literalmente todo mundo do grupo falando muito bem dele. E tanto que é até uma pena a gente não ter voltado na época, né, que ele foi lançado, a gente voltou um pouquinho depois. Então por isso que o episódio tá um pouco atrasado, mas vocês relevam. Fui assistir também sem saber nada sobre o filme, nada, nada. Então eu não sabia o que esperar. E quando veio a surpresa de que era um filme sobre vampiros, eu fiquei tipo assim, gente, como assim? No começo, eu confesso que eu tava achando meio arrastado, tipo, demorando muito pra acontecer as coisas. Só que quando as coisas acontecem, elas acontecem muito bem feitas. A maquiagem que foi usada no filme foi, tipo, dava pra ver, assim, o pescoço do irmão gêmeo aqui todo mordido. E você ficava com agonia porque ele se mexia e aquilo mexia junto. Eu acho que o filme foi muito, muito bem feito, a história é muito boa. Apesar de no começo eu ter achado um pouco arrastado até acontecer, depois você fica, tipo, querendo ver mais e mais sobre o filme, sobre o que vai acontecer. Eles terem uma conexão, né, entre si com o que seria o chefe deles é muito interessante. Eu só não entendi muito bem o final, porque dá a entender que se ele morresse, todos os outros morriam, mas, né, não foi bem assim. A gente vai comentar mais sobre o final depois. Mas foi um dos pontos que eu fiquei tipo assim, ué, o que rolou? O que rolou aqui? Porque eu tinha achado que tinha todo mundo ido com Deus, né? Depois que o mestre deles lá morreram. Eu gostei muito do filme. Com certeza vai estar aí nos tops do ano. Também com o elenco de peso que tem, porque não tem só o Michael B. Jordan de peso no elenco, né? Tem outros homens que fizeram filmes muito bons, muito conhecidos. Não tinha nem como, acho que o filme ser mal feito, eu acho, né? Porque a história em si, a história é muito boa. Só que às vezes estraga a história do filme sem saber fazer, tipo, os efeitos principalmente. Os efeitos geralmente pra mim é o que mais estraga é, os filmes que tem uma história e tem um enredo muito bom e que teria potencial para ser muito bom. E esse filme foi muito bem dirigido, foi muito bem produzido e a pós-produção foi muito boa. Acho que foi usado mais efeitos práticos, né, no filme. Sim. Isso dá total diferença, gente. CGI tem que saber muito fazer pra ficar bom e você, tipo, aceitar o que foi feito. Mas pra filmes desse estilo de vampiro, eu acho que os efeitos práticos cabem muito melhor do que um CGI. Eu acho que, assim, tudo nesse filme é meio muito único. Ele mistura muita coisa, como eu disse, ele mistura terror, ele mistura críticas sociais, né, os comentários sociais que eles trazem sobre tudo que está acontecendo, né, do racismo, que eles basicamente eles estão lutando duas guerras contra o vampiro e Sim. contra a Ku Klux Klan, né? Então, tipo assim, é muito maluco essa questão de enxergar o colonialismo e tudo mais, sabe? Tipo assim, você vai vendo que, sei lá, parece que os vampiros têm menos preconceitos e menos problemas do que os próprios humanos daquela época. Não sei se vocês tiveram um feeling desse, que mais do. Quando eles começam a se apresentar né, durante o filme, quando eles mostram quem eles são e tentam convidar todo mundo a se juntar à grande família deles, você percebe que os vampiros são meio sem preconceitos. Eles não enxergam cor, eles não enxergam sexo, eles não enxergam condição social e etc. Basicamente, assim, os vampiros são melhores que os humanos. E é uma coisa que é um comentário social assim, bem ácido, bem engraçado, bem tipo assim, nossa, porra, olha o ponto que a gente chegou.
Que os maiores vilões, assim, do horror são melhores que a gente. Basicamente, os parasitas do horror, que tentam converter todo mundo pra vida eterna, são melhores que os humanos. Por, sei lá. Ah, mas depende do ponto de vista, eu acho. Será que eles são realmente melhores ou eles se fazem de melhores pra conseguir converter a pessoa e morder ela, entendeu? Eles podem ser bons vendedores, né? É, Eles tipo, vendem o que eles querem, né? mas pra você convencer a pessoa a se tornar um de você, você não pode ser preconceituoso e hostil, você tem que ser uma pessoa simpática, você precisa abraçar a todos, venham para o nosso mundo, entendeu? Verdade. Mas aí É, tem o outro lado de tipo assim, eles vão fazer de tudo pra te converter independente de quem você é, né? Talvez seja desse lado que o Gali tenha pensado. é mais ou menos assim, sabe? Tipo, para eles não importa. Não tem essa questão assim, sabe? De tipo, ah, você é preto, você é mulher, você é pobre, você não sei o quê. Vem se juntar à nossa grande família. Vem viver milênios com a gente e tudo mais, sabe? Eu sei que foi um jeito legal, assim, que o Ryan colocou, que é o diretor, na minha opinião. E eu acho que ficou bem bacana, porque ele é um diretor conhecido, né, gente, por militâncias, né? E Aham. porque, cara, é o diretor de Pantera Negra, né? Então, tipo assim, já fica bem explícito aí nessa parte, pra Sim. mim, pelo menos fica. Então é bem legal que a gente consegue ver, assim. É como eu disse, esse filme ele é muito multigênero, sabe? Ele tem, assim, o gótico, o terror sobrenatural, a parte do faroeste, o musical. Ele é um filme com contextos sociais muito legais também. Então, assim, ele é uma experiência. Então, tipo assim, que nem você falou, que eu não sei se a Marcela achou também, realmente a única parte, assim, que me desagrada um pouco, que me faz, assim, ficar, se fosse apontar um defeito do filme, é o começo que é realmente muito lento. É um começo que demora e ele vai se construindo bem assim Bem a lento. passo de tartaruga e ele vai te apresentando todo o universo assim que tem sobre a cidade, sobre os personagens, sobre os gêmeos, né, que estão chegando lá na cidade, voltando para sua cidade para montar esse literalmente, gente, o filme vai montando o palco que é um Sim. grande realmente musical, né? Ele vai montando o palco para depois dar o grande show. Mas assim, nem esse começo de meia hora, que realmente demora bastante. E vou ser mais polêmico ainda. Se esse filme tivesse mais meia hora, eu estaria felicíssimo, do mesmo jeito. Porque esse filme Se fosse é uma meia hora coisa de que começa bem lento. ação, mais meia hora de ação sim, agora mais meia hora de contar De construção só não é. contos não dá. É, eu ia contar alguma coisa, agora esqueci. Tava esperando o Gary terminar de falar pra comentar e eu esqueci. Eu fiquei muito empolgado com esse filme. Eu tô muito empolgado. Desculpa se eu atropelar alguém, porque, enfim. Ah, a Marcele pode ir falando enquanto eu lembro. Tá. Eu não achei o começo do filme arrastado, eu acho que ele é necessário para a construção mesmo assim, dos personagens, principalmente do. Eu acho que é Miles o nome do personagem principal. Uhum. Não. É, O Sammy. Semi, o Semi. Nossa, de onde eu tirei Miles, não sei. Assim, eu gostei muito da história dele porque ele é aquele típico garoto, né? Muito fechado por causa da criação, do próprio pai mesmo, que é um pastor da igreja, mas ele gosta muito de música. Uhum. E parece que assim, os momentos musicais do filme são como fossem uma libertação, né? De tudo assim, daquela coisa fechada, daquela criação rigorosa, religiosa. E eu achei isso muito legal, porque para mim o diferencial desse filme é a música mesmo. Porque assim, É, a forma como ele traz uma expressão através da música, que não seria suficiente só através da história, Uhum. né? Porque assim, tem um plano musical ali que, meu Deus, eu nunca vi nada igual num filme. Foi muito eu bem Foi também. colocado, né, a música no filme. Não ficou aquele negócio forçado, assim, tipo, do nada uma música.
Exatamente. O que eu gostei foi exatamente isso, porque ele não é aquela coisa que eu acho breguíssimo musical, que é assim, tá uma cena e aí eles começam a cantar. Eles vão conversar e começam a cantar. Vamos começar cantando. Aí é uma coisa assim totalmente ridícula. Não, a música ela faz sentido durante o filme. E ela tem Então, um papel grande, né, amiga, na Sim. história em si, né, do filme inteiro. É um ponto de partida e meio que central do filme todo. É a música. Só pra ela, mim só foi que muito ela vai começar, eles fazem isso com a música sem você nem perceber, dela ser o centro ali das Da coisas, né, narrativa. da É. narrativa. O blues é muito envolvente, né? É um gênero musical muito gostoso, ele é muito suave e tudo mais. Então você vai entrando no ritmo. Você vai entrando, vai entrando, vai entrando. E o que é legal desse primo deles que a Marcele falou, que é um dos, vamos dizer, protagonistas junto com os gêmeos, é que, tipo assim, ele tem o dom de invocar tanto a luz quanto a escuridão. Eu achei isso, cara, essa parte mitológica da história que é baseado em mitologias reais, né? De que a música tem o poder de invocar espíritos e tudo mais. Eu achei isso tão magnífico, eu achei tão chique, tão elegante, tão bem construído e tão inteligente. Sim. eu achei muito legal, porque no começo do filme, se não me engano, eles falam, a música transporta através do tempo. E aí, Uhum. a parte do galpão, é exatamente isso que acontece. Gente, eu Vai achei passando pelas décadas, né, de música, aquilo é incrível. músicas, chega ao hip hop. Aí, assim, o legal também desse diretor é que, assim, ele vai muito ali na cultura, né, do blues e tudo mais, só que ele não exclui tudo, né? Assim, naquela parte aparece tudo quanto é cultura, aparece China, China, Índia, tudo. eu achei muito legal essa parte. Também tem o vampiro lá, eu não sei o nome, gente, infelizmente. Mas eu acho que ele é Ele é irlandês. isso, ele canta uma música irlandesa lá uma hora. Então, assim, isso Nossa, maravilhoso. ficou É muito legal. o Remick. É Remick, alguma coisa assim. Tá aí, ó, esse foi o quê? O primeiro filme de terror dele, que o diretor fez? Sim. A gente vê como começar bem um filme de terror, né? Porque teve gente aí do episódio passado aí que a gente fez do filme aí da Netflix, que os diretores eram os primeiros filmes dele de terror, e foi uma bomba. E agora olha esse filme de terror. Não tem nem como, assim, né, comparar, porque é bizarro o que o Ryan fez. Assim, uma obra-prima. É um filme que, tipo assim, de verdade, é um filme que não dá pra tocar. No Sim. sentido de, tipo assim, é filme único, é uma das maiores bilheterias do ano, assim, no terror. Eu não lembro agora se passou Premonição ou Premonição acabou de passar, mas tá lá no topo junto com Premonição 6. E apesar de Premonição 6 ser maravilhoso e eu ter amado, mas é totalmente diferente, gente. Sim. Esse filme um filme profundo, um filme que aborda um monte de temas. Ele é multigênero, ele não é só horror. Ele é multigênero, sabe? Então, as performances são maravilhosas, sabe? Tem a Hailey Steinfeld. Quando eu fiquei sabendo que ela ia participar, eu adoro a Hailey Steinfeld. Eu acho ela uma diva flopadinha maravilhosa, que eu adoro as músicas Coitada. dela. Flopadíssima, mas eu adoro. É, ela é injustiçada pela música, mas assim, é um filme que, como eu disse bem nos primeiros minutos do episódio, basicamente é o filme mais bem avaliado do ano. Ele tá com É. 98% no Rotten. Ele foi muito bem. É, eu lembrei que eu ia dizer que eu acho que talvez pelo começo do filme eu tenha absoluta certeza que muita gente que segue a gente lá no Instagram vai comentar: ai, porque não é um filme de terror. Assim como eles É, comentam, sim, gente, qualquer filme. Eu fiz aquela lista lá de, você é um terrorzeiro. O tanto de post que tem, o tanto de comentário que tem de, ai, mas isso não é terror, mas isso não é terror. Que é terror pra essas pessoas? Tipo, é só filme É filme de de. terror, sim, É A gente. só filme de Freira. espírito? O que essas pessoas consideram terror? Eu tenho muito essa curiosidade. Acho que eu vou até fazer um post perguntando para as pessoas o que elas consideram terror, porque é tanto comentário
nesse estilo de filmes que são terror, mas que a pessoa não consegue ver. E, tipo, Sinners é um filme de terror, mas eu tenho certeza que vai ter gente comentando sobre isso. Eu acho que assim, o que é mais difícil das pessoas entender é que parece que pra ser terror tem que ser alguma coisa mais engessada, né? E Sinners, Pronto, né? esse filme me trouxe uma surpresa justamente por ser um filme de vampiro, porque ele subverteu um pouco o gênero de vampiro, que é muito assim. A gente pensa, nossa, em 2025 vamos fazer mais o que de vampiro? E o cara foi conseguir fazer um filme completamente original, né? Diferente de todos, arrisco dizer que é o meu favorito de vampiros, porque é mais diferente e original. Porque os outros são todos a mesma fórmula, realmente. É nessa base, né? Isso daí a base é totalmente diferente. É, É, praticamente todos se inspiram em Drácula, né? Uhum. ele é assim, ele lembra um pouco de originalidade, ele lembra um pouco From Dusk Till Dawn, né? Ai, amo, 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 amo. Assim, inclusive nessa questão de durar 24 horas, né? Que vai da manhã até a noite. Então, essa parte eu achei muito legal. A parte do balcão também lembra bastante. Eu acho que o diretor deve ter pegado um pouco de inspiração nisso. Mas, assim, não chega, assim, lembra um pouco, mas não chega a ser uma cópia. Então, assim, eu acho que ele pegou vários elementos muito bons sobre vampiros e tudo mais. E outra coisa que eu amo é o vampiro monstrão lá, com a cara feia, né? Às vezes a gente cansa um pouco de vampiros bonitinhos e elegantes, apesar de eu gostar muito, né? Mas, Aquele que levou um tiro aqui, né? não, assim, é porque a gente tá acostumado com um vampiro mais elegante, mais Edward bonito, Cullen. o Lestat, entrevista com Ela vampiro, está assim. né? Os vampiros mais bonitões, assim, depois da Anne Rice, né, que trouxe os vampiros mais sensuais e tudo mais, é muito difícil a gente voltar a ver vampiro igual teve agora no Nosferatu, que foi ótimo também, um vampiro feio e, assim, asqueroso, né? E, assim, eu gosto muito também desse tipo de vampiro. Então, é o melhor dos dois mundos. O que eu Eu achei achei. interessante também, nesse sentido aí de originalidade, de ser diferente, é que basicamente os outros filmes de vampiros que eu sei, tipo assim, a pessoa se machuca e logo ela já tá, tipo, 100%, não tem mais aquele machucado na pele. E nesse demora muito pra, tipo assim, pra curar da mordida que eles levaram, por exemplo, do tiro na cara que o outro levou. Tipo, não era uma coisa instantânea, aquilo ficou durante toda a noite que aconteceu o ocorrido lá no, no, no evento do filme. É, É, no a grande evento do festona. filme, na festona. Iriam nessa festa? Não iria. Ah, mas vocês nem entrariam. É verdade. Eu chegaria na porta e eles iam pensar, será-se? Não, Laura, você conseguiria. Você Não, conseguiria, a gente não. eu já aceitava a mordida do vampiro antes de entrar no set. A Marcele chegando, vampiros morde aqui. Vampiros? Nem ia ficar com drama, não. Ah, então tá, vamos, agora. Imagina, Marcelo, um gostosão daquele irlandês vindo morder seu pescocinho. Olha isso. Só vantagens. Gente, mas bem que assim, uma das coisas, né, que tem muitas nessa história de vampiros é viver na vida eterna. Que é Uhum. justamente o mais difícil pra Sim. eles. Assim. É o maior drama do vampiro, né? É o que mais tem, assim, tal, mas Mas sobre a atuação do Michael B. Jordan como Smoke Stack, o que vocês acharam e por que foi maravilhoso? gente, eu vou ter que confessar pra vocês que Que homem, né? nem isso, né? Mas olha, eu não sei se eu sou muito burra, mas eu acho que a atuação dele estava tão boa que eu, no começo, eu não me dei conta que eram dois atores Mesmo fazendo ator. puro. Quero o quê? Gente, depois, eu achei que eram dois atores diferentes. Ó, nossa. Babado. Isso de ser os dois, eu achei sensacional. Ser o mesmo, né? Tipo, Eu achei ele assim, fazendo os dois. parecidos, né? Como é que ele achou um ator tão parecido com o cara?
Aí eu fiquei assim, gente, eu fiquei quase o final do filme inteiro pensando que era 2 atores. Não, e Só que aí agora quando eu você. vi no pôster era só Michael B. Jordan. Quem é o outro? Não, agora você pensa, imagina o trabalho que deu pra fazer isso. Ele é um ótimo ator, né? Porque Porque realmente eles teriam que gravar 2 vezes a cena, né? Uma dele como Fumaça e outra como. Como que é o nome do outro mesmo? É Fumaça e. Jack. Mas foi o ponto alto, assim, um dos grandes pontos altos do filme. Claro que as outras atuações dos outros personagens são muito cativantes, né? São personagens que você torce pra. Infelizmente todo mundo morre, mas a gente torce muito pra todo mundo, não todo mundo, mas pelo menos quase todo mundo sobreviver. E isso pra mim é muito gostoso quando a gente assiste o filme. Claro que é muito bom quando os personagens não morrem, é muito bom. Mas é melhor ainda quando o personagem é tão bom, tão bom, tão bom, que você sente quando ele morre. E é pra mim o que acontece nesse filme, que é recheado de personagens maravilhosos, de atuações assim também muito boas. É, eu aposto, de verdade, a gente possa estar sendo muito ousado. Mas depois de ver a Substância, ver Nosferatu e etc. sendo indicados ao Oscar, eu tenho certeza que Sinners vai vir aí com indicações para o ano que vem. E principalmente na questão assim, de fotografia, de parte musical, de sonoplastia, etc. Eu não digo nem de atuação, tá, gente? Eu acho que isso daí é muito exagero sonhar com isso. E nem assim, tipo, o melhor filme, eu acho que é um pouco exagero. Mas eu acho que tem chances, mas são poucas. Mas assim, tem muita chance de ser indicado ao Oscar. Para mim, esse filme, ele é. Porra, ele nasceu para ser indicado a grandes prêmios. É, às vezes é indicado e ganha, tipo, trilha sonora, que a trilha sonora foi muito boa, que a gente tava Ah, com comentando. certeza. É, Magnífico. Sim, sim. os efeitos do filme, a maquiagem do filme foi muito boa, então tem muito potencial. Eu não diria, não sei se pra melhor filme realmente, porque, né, a gente sabe. É forte, é forte. É forte, sim. Não, é forte pra ganhar, é um concorrente muito bom pra ganhar, mas, né. Não, é. Mas eu acho que a academia agora tá olhando o horror com um pouco de novos olhos. Muito é pressão do público, pressão assim, de crítica, porque não dá pra ficar ignorando, ignorando internamente. Não basta o que eles fizeram com o Hereditário, que pra mim é um dos maiores crimes que a academia do Oscar já cometeu em qualquer filme. É literalmente esnobar Hereditário, que é um dos melhores filmes de horror. Não é porque é um dos meus favoritos, não, mas é um dos maiores filmes de horror de todos os tempos. E eu não tô exagerando quando eu falo isso. Eu acho que realmente é um filme que beira o impecável em todos os sentidos. Eu acho que a academia tá se abrindo um pouco mais. E eu acho muito difícil, principalmente porque Sinners não é um filme exatamente só de horror. Ele, como eu disse já, ele é multigênero, entendeu? E ele é um filme bem profundo, não é um filme só de matança, de gore, de vampiro, inclusive vampiros que brilham os olhos lindamente. Nossa, aqueles brilhos do vampiro dos olhos, gente, que coisa linda. Uhum. Meu Deus, icônico. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que tem chance, sim, de pegar alguns prêmios ano que vem. Pelo menos de ser indicado, eu tenho certeza absoluta e eu ficaria absurdamente chocado se não houvessem indicações. Sim. Eu acho difícil também, pelo menos para trilha sonora tem que ter, porque é muito bem feito a trilha sonora desse filme. Eu até vi um post no Twitter muito legal. Tem uma cena que, eu não vou saber o nome da. Espera aí, deixa eu pesquisar o nome, porque senão Uhum. vai ficar paia. Ó, Melhor. O... Enquanto ela pesquisa, o Gali, eu tava falando dessa questão das pessoas ai, ai. pensarem que é terror. Comentário, até ia perguntar pra vocês, eu esqueci de perguntar. O que é trashcore? Trashcore. Alguma coisa assim. Tipo assim, o core, quando a gente fala assim, trash core, eu não tô falando do trash em si, mas alguma coisa quando é core, é bem assim como que chama? É no âmago? É bem no centro de alguma coisa. É bem assim, é, é bem na raiz de algo,
como eu falei, no âmago de algo, o trashcore, estavam falando do quê? Só pra eu entender o contexto. Porque teve uma pessoa que comentou assim que Hereditário não era um filme de terror e que tava mais pra um trashcore. Nossa, Nossa, isso. nada a ver. E eu fiquei tipo Aonde que assim, que porra Hereditário é é essa? trash? O filme é chique pra caralho. Olha a premissa do Hereditário, gente. O É filme de seita. trashcore, quer dizer. Nossa, Ai, amiga, eu assim, eu vamos. posso estar, tipo, delirando no que eu vou falar, mas assim, eu acho que, primeiro, o filme não é trash. Já começa Então, por aí. isso que eu achei, isso que eu achei esquisito, que eu fiquei tipo assim, como assim, trashcore, tipo, que porra é essa? E era o core escrito com K, sabe? Ah, com K? Com K, se eu não me Não, engano. não, É não, que não, agora eu não. não. Não, se for assim, com C, é uma coisa assim, meio que. É como eu disse, o trashcore é um negócio meio assim, aquele negócio bem trashzão, bem Aham. agressivo, bem bobalhão, que nem o trash é, né, no caso, e tudo mais. É bem o cerne, a palavra certa é essa. O cerne do trash e tudo mais. Agora, que tem vários tipos de trash, né? Agora, Aham. não faz, assim, na minha opinião, não faz nem um pouco sentido que esse maluco ou maluca falou. Eu vou achar o comentário depois e eu vou mandar o print pra vocês, porque eu fiquei assim, eu até joguei no Google pra tentar achar o que que significava, mas eu Não, eu acho não entendi que nada. A pessoa eu acho inventou, que talvez foram votos foi da o, cabeça dela, só pode. ou foi o corretor, gente. Não é possível. Porque não tem nada a ver, sei lá, esquisito. Enfim. Achou, amiga? Achei, o nome dela é a Anne. Aquela que tem uns Ah, peitão maravilhoso. Ai, sei, Eu sei. dela o filme inteiro. Que é a aqui. Hailey, né? A Hailey Ai, Steinfeld, a namoradinha dele. Não, amigo, a é outra, a outra, é a negona, não é que você tá falando? a que tem o bebê no final do filme. Ah, é verdade. Desculpa, É que eu ela confundi. é meio De, que. coisas de. Ela é tipo curandeira. Ela é É. uma curandeira, sim. Aí tem uma cena da Anne, né, a curandeira, que ela tá naquela lojinha dela, que ela, tipo, vai acender o fósforo, aí ela faz, tipo, 3 vezes assim, e o som, ele tá, tipo, como que fala? Quando tá junto? Meu Deus, Sincronizado. tá sincronizado com ela acendendo o fósforo, gente. Eu fiquei assim, Nossa. caramba, Perfeita. se vocês conseguirem achar essa cena depois, porque uma pessoa conseguiu ver isso no Twitter, eu fico imaginando o tanto de cenas que deve ter. Eu tô até. Tantas alegorias e tantas montagens que o diretor fez, assim, de sonoplastia e visual, né? Sim, o Aham. visual também, tudo vai assim, sincronizando com a música. Eu acho isso incrível. Ele realmente, eu acho que ele primou muito assim por deixar o filme bastante artístico, né? No sentido assim de fazer uma coisa bem feita mesmo. Ele estava atento ali aos mínimos detalhes. Aham. E isso que eu acho que é muito bom nesse filme, porque ele é muito bonito. Ele é Sim. todo É, ele é, visualmente, é sonoricamente, não sei nem se existe essa palavra, mas sonoricamente, sim. ele é todo Ele, bonito. ele é um filme muito, assim, muito atmosférico, né? Ele, tipo assim, até a questão de, tipo, a música, porque assim, o blues, o folk, ele combina com calor, né? E ele tem, é por isso que eu estou também com filtro não, uma A ring luz. light laranja hoje para Combinou. simbolizar o pôster, né? Para combinar com o pôster e com toda a questão da paleta, assim, vamos dizer. Eu não sei se eu posso usar paleta nessa questão, mas foda-se. É a paleta de cores É, do filme. é a paleta de cores do filme, que também é um filme muito quente, né? Então, assim, para combinar com a questão de se passar no sul dos Estados Unidos, que é um lugar muito quente também, para combinar com a atmosfera do filme, e também o blues, ele é um ritmo que você tá sempre se mexendo, dançando. Tem a questão, assim, é que muita gente vai conhecer o blues mais pro Elvis,
Gente, amo o Elvis Presley, tá? Só que o Elvis, ele, né, a gente sabe de toda a polêmica que ele basicamente fez uma apropriação cultural babado naquela época, né? A gente não pode nem discutir isso. Mas é a questão que, tipo assim, é muito legal que o blues é um ritmo muito dançante, muito energético, muito contagiante. E o filme ele passa muito isso com o clima de verdade mesmo, que eu tô dizendo de calor, frio, etc. Porque você sente, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti um pouco até de calor vendo o filme. E não foi um calor ruim, é um calor de euforia, assim, sabe? Uhum. E eu acho que o filme ele traz muito bem, porque ele é um filme extremamente atmosférico, entendeu? Ele cria realmente uma atmosfera, assim, é, No ao mesmo inferno. tempo exatamente, ao mesmo tempo que é muito convidativa, é muito energética, é bem assim, sombria, mas não é aquele sombrio tipo Nosferatu que é preto e branco. É o Uhum. sombrio quente do inferno mesmo, exatamente como a Laura falou. E isso me lembrou também muito, como a Marcele falou mais no começo, do Drink do Inferno, que é o From Dusk Till Dawn, né? Que eu amo esse filme. Esse filme é tipo assim, é a versão camp de É, Sinners a pra versão- mim. é verdade, a versão trashcore. É trash. A É gente a ainda vai versão... descobrir o que é isso. A gente Gente, vai era descobrir. isso mesmo, era com C mesmo. Ah, eu viajei, eu achei, mandei o print pro Gary ainda do coisa. Nossa, gente. Então é assim, tipo, isso que eu gosto bastante, que é a atmosfera, a fotografia, tanto a questão do filme mesmo é muito boa. Eu fui assistir no cinema, né? Acho que a Marcele também foi. E, gente, eu sei que a Laura assistiu em casa, mas assim, esse filme, Laura, se você Ai, tivesse visto no Uhum. cinema, Esse é você outra ia sair experiência. gritando, panfletando ele. Porque ele é um filme, assim, totalmente pro cinema. E não digo nem só por causa da ambientação da fotografia, não. Eu digo pelo som. Cara, você escuta uma agulha cair. É uma coisa bizarra. Você sentiu isso também, ô Marcelo? sim, eu achei assim que fez toda a diferença eu ter visto no cinema, porque ele é um filme para cinema. Ele foi feito Uhum. pra ver no Nossa, cinema, Uhum. realmente. perfeito, cara, perfeito. É, tem filme Sim, que é assim mesmo. você fica muito É, envolvido e é maravilhoso. Foi muito bom, inclusive é, é. ver no cinema sozinho, sem ninguém te atrapalhando, só você Só você na aí. sala. E é muito bom que, tipo assim, é bom que você falou isso, porque eu fui assistir no cinema e, tipo assim, eu senti que ele é um filme que dá poucas margens, aberturas para aquelas macacadas que o povo faz no cinema, de gritar, de conversar, de rir, não sei o quê. Ele é um filme que ele vai te prendendo, ele é divertido, ele é envolvente, mas ele vai te prendendo de um tempo, numa situação que você, assim, não tem muito tempo para esboçar grandes reações, é muito mais, é uma reação, aquela coisa que você fica, meu Deus, tipo assim, você não vai gritar pra fora, você traz pra dentro. Eu senti mais ou menos isso, sabe? Então, tipo, pra mim foi muito gostoso porque é legal você ter aquele negócio de, tipo assim, você ficar no. Parece que você tá assistindo um filme dentro de uma bolha. Eu tive essa sensação, porque parecia que nada que acontecesse ao meu redor importava. Eu fui com meu namorado, mas assim, tipo, é como se realmente eu estivesse assistindo sozinho, a não ser as partes que eu comentava com ele, bem rapidinho, mas é como se eu estivesse numa bolha sozinho assistindo esse filme, porque, cara, ele é tão envolvente e ele te puxa de um jeito, sabe? Porque ele traz a parte divertida, ele traz a parte misteriosa, ele traz a parte do horror, ele traz a parte cultural, social, a questão do musical, as músicas são excelentes, a trilha sonora é assim, é quase impecável. E as atuações, tudo te engaja no filme. Uhum. Diferente assim de Premonição, no sentido de Premonição é um filme para você reagir, para você gritar, para você ficar surtado, para você ficar ansioso, para imaginar, ai, quem que vai morrer agora? Ai, será que eles vão conseguir? Será que não sei o quê? Premonição é esse tipo de filme. Eu tô comparando com Premonição, gente, por conta da bilheteria, por ter sido um dos filmes de terror assim do ano mais elogiados e também por conta da aprovação da crítica, que é uma aprovação assim gigantesca da crítica também. Então é Uhum. esse o parâmetro que eu tô usando, tá? Eu sei que os filmes não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser o fato de ser dois filmes de horror lançados em 2025. Então, assim, é muito legal a gente ver assim. Realmente, esse filme, o melhor jeito, se eu fosse definir uma palavra, experiência. Foi uma experiência fazer parte desse filme, porque
é uma coisa que, de verdade, gente, eu não tô nem exagerando. Foi inesquecível. Pra mim, é o melhor filme do ano. Não, não tô nem falando de horror. Eu tô falando que é o filme do ano. Por isso que eu tô assim, gente, animado, empolgado falando desse filme. Eu acho que nem premonição, eu fiquei assim. Porque é um Será filme que que se tivesse me lançado marcou muito. Pânico, o Gali ia estar falando isso? Sim, não, amiga, sem maldade, juro pra você. Nem a Porque Marcele acreditou nessa. eu juro, sabe por quê? Menos, Por- menos. Não, é sério, porque, como eu disse já algumas vezes lá no grupo e tal, as decisões desse sétimo filme de Scream, boa parte delas não me agradou. E eu gostaria que o filme tivesse seguido outra direção. No quesito assim de elenco e polêmicas, enfim. Então, assim, tô animado? Tô. Vai ser o filme do ano que vem? Sim, mas assim, não Furou. chegaria nem. Não chegaria nem perto de um Sinners, cara. Tem É um como. filme que ele é uma curadoria, basicamente. É muito foda. Eu acho que em questão de, assim, de como foi feito, de como a gente pode enxergar Sinners, eu acho que é da mesma forma que você falou sobre Hereditário. Que Hereditário Uhum, é um filme, uma tipo curadoria. assim, intocável, muito bem feito. E Bem trashcore. duas coisas duas coisas que esses filmes têm em comum é que Sinners é o primeiro filme de terror do diretor e Hereditário foi o primeiro filme de terror do Ari Aster. Então, tipo assim, duas obras-primas e que eles trabalharam pela primeira vez em cima do gênero. E são coisas muito bem feitas que a gente vê o cuidado em tratar o tema horror nos filmes, entendeu? Fazer um filme É de uma. horror, porque eles não se limitam ao que as pessoas consideram terror, que é o terror engessado, que eu acho que a pessoa deve considerar só aqueles filmes é, de espírito tipo O Exorcista, tipo isso, sabe? E não um filme que tem todo um enredo, uma história por trás e que tem uma explicação e não é só qualquer coisa que a pessoa escreveu e jogou e fez, ah, vamos fazer um filme, entendeu? A narrativa, gente, na minha opinião, é muito rica. Ela é muito bem montada. Tirando assim o começo, que eu concordo com a Laura, realmente demora um pouco para empolgar. Tanto é que eu acho que ela começou um dia e foi terminar no outro, pelo que eu Dormi, tava entendi. muito cansadinha. É, Mas eu depois que recomecei. pega, Quando eu depois que fui pega. assistir de novo, eu assisti de novo ontem. Eu recomecei, eu não continuei de onde eu lembrava que tinha parado. Eu assisti desde o começo. Uhum. Então, mas é muito bom porque. Vixe, peraí que mudou, gente. Calma, eu vou sair do conceito um pouquinho. Ih, deu ruim. Peraí, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não é esse conceito. O conceito tá aqui. Pronto. Ou Ele, olha, acha o conceito dele. Eu tenho que fazer. É porque a gente voltou com a câmera, a gente tem que pensar em coisas divertidas de fazer. Então, assim, como eu disse, é uma narrativa rica de detalhes, rica de história, um filme muito histórico. É um filme com uma narrativa complexa, uma estrutura complexa, mas não é complexa de difícil de e tal. É o complexo realmente da complexidade de ter muitos elementos e muitas coisas gostosas de enxergar, assim, tanto a questão que que vocês falaram até da personagem que é curandeira, então assim, tem a parte de um pouco assim, é bem pouco, né, mas tem a parte mais Wicca, que não é exatamente Wicca, né, amiga? É uma coisa isso. mais. É uma Hã? parte mística, né? Que Uma tem nesse parte mística, não é exatamente Wicca, né? Mas é uma parte mística também, além da parte dos vampiros, a gente tem a parte social, a gente tem. Cara, a gente tem muita coisa, e daqui a pouco eu vou começar a cantar a música aqui. É melhor eu parar, porque eu tô muito empolgado, velho. Nossa, isso é. De É verdade, esse muita filme. coisa pra ele trabalhar, e ele conseguiu trabalhar perfeitamente. Acho que qualquer, Quase na mão de tudo. qualquer outra pessoa teria saído uma bomba. Eu acho que é um filme que é que nem eu acho que eu falei, foi quase uma curadoria pro diretor, sabe? Foi um projeto assim de aqueles projetos que você sabe de certos diretores, que são os projetos da vida deles, Aham, projeto do coração. Eu sinto que esse foi um projeto do do coração. coração do Ryan Coogler, sabe? Tipo, porque foi muito impecável, foi muito pontual, foi muito gostoso. E é Uhum. isso, gente.
Não sei mais nem qual é o elogio mais rasgar pra isso, filme. É. Eu também acho que, pra mim, Sinners, o ano ainda não acabou, mas eu já vou adiantar que ele é um dos melhores do ano. Não só de terror, mas de filme em geral, Geral. sim, com certeza. Eu também gostei muito de Nosferatu. Eu tô falando de Nosferatu aqui também porque é um filme de vampiro, mas assim, um totalmente diferente do outro, né? O que eu achei muito legal. Nosferatu é o completo oposto, é um filme frio, enfim, Uhum. é um filme quente, mas eu gostei também, assim. E os vampiros estão voltando, né, gente? Os vampiros estão na moda de novo, tô amando. Se E voltar assim, nessa isso pegada é de muito Sinner, legal. sucesso. Sim, isso é É, muito legal, porque depois de certo tempo, né, essas coisas ficam muito batidas mesmo. Mas Uhum. o terror gótico tá voltando com força, né? Não tá só vindo Frankenstein. vai ter Frankenstein aí do Guilherme Del Toro, que eu tô muito animada. Eu não tava tão animada assim até ver o trailer, mas pareceu bastante fiel ao livro. Isso me deixou muito feliz, porque o livro de Frankenstein é um dos melhores livros de terror que eu já li. E a Marcele não deixa a gente ler o livro no grupo. É muito Ela difícil já barrou várias vezes da gente ler. É muito difícil, gente, entendeu? É muito cult, vocês não vão conseguir Acompanhar. Vocês não vão acompanhar, vocês são burros. Falta conceito pra vocês. Gente, é um clássico, é muito difícil a linguagem, entendeu? Vocês entendem. Mas enfim, terror gótico tá no auge aí, eu acho que tá voltando com tudo. E eu acho isso maravilhoso, porque terror gótico é uma das coisas que eu mais gosto nessa vida. E eu espero que venham mais coisas assim. Com Sinners, eu acho que abriu assim, uma porta muito boa, que o Ari Aster já tinha aberto lá atrás com Hereditário, né? Assim, de Sim. fazer de terror, não só aquele terror de shopping da Blumhouse, né? Que é aquela Nossa. fórmula clichê, mas que vende. Mas Uhum. assim, a gente cansa, né? A gente que é terrorzeiro, a Sim. gente já viu milhões de filmes iguais. E eu acho que o terror é um gênero que ele, assim, ele é tão amplo, ele dá para abarcar tanta coisa, porque ele fala muito sobre nós humanos, né? Sobre as nossas verdadeiras, os nossos verdadeiros sentimentos, nossas verdadeiras vontades, Os desejos, medos. medos, de uma forma assim muito real, né? Porque é por isso que eu gosto tanto desse gênero, porque ele mostra a verdadeira essência assim do ser humano, vários fatores, né? Enfim, mas fazer um filme de terror bem feito é assim muito bom, gente. Quando eu vejo um filme de terror bem feito, assim, que tem uma história bem estruturada, que ela foi pensada direitinho, não só para vender, né? Não só com aquela fórmula clichê de terror de shopping, eu acho maravilhoso. Então, É para mim, muito, é muito satisfatório, né, quando a gente vê essas coisas, sabe? Sim. É muito gostoso, porque dá aquela sensação de que, tipo assim, nossa, se esforçaram, né? Não foi uma coisa de, tipo assim, ah, eu só quero vender. Sim, exatamente. E do que a Marcele falou ali, depois do Ari Aster, acho que o único que chegou próximo numa, talvez, perfeição de filme de terror que não segue os padrões é Sinners mesmo. Veio. não, amiga, pelo amor de Hum, Deus, vamos não Não, mas Não, tem eu o acho sim. Robert, Eu acho do Egger, conceito. Eu acho do conceito entre, assim, mas o Hereditário e Robert Sinners. Eggers, Robert não, Egger não. também faz filmes muito bem O feitos. Jordan Peele também, mas não é. O Jordan Peele, ele é um pouco mais assim. É um terror um Não, pouco. faz Ele é filmes muito bem inteligente. feitos, mas eu tô falando do conceito do que a gente tava falando, que os dois se aproximam muito. Pra mim é Hereditário e Sinners, dos que foi lançado, assim, ultimamente. De que você olha, tipo assim, nossa, esse filme é, tipo, tem conceito, Eu tem acho que tudo. A Bruxa, quando Tem a lançou bruxa. em 2015, foi um divisor de águas, né, na hora, Acho que a assim. partir de A Bruxa que começou esse tipo de terror conceitual, né? Que é o pós-terror. Uhum. Então, de uns 10 anos pra cá, tem muitos filmes que nem todos são bons, claro, né? Mas tem bastante filmes nessa questão do pós-terror e do horror A24, né? Que muita gente ama, muita gente odeia. E então Já foi tem melhor. já foi melhor. A A24 deu uma caidinha. Ah, outro filme, gente, que eu acho assim muito original. Muito original. E eu sei que talvez vocês não concordem, mas caguei. Tenho até medo.
botar a bomba. Ele vai aqui, falar The Man. Ai, que nojo, esse filme é horrível. É Man, O horrível, Man. gente. Não. É Talk to Me, Fale Comigo, de Ah, sim, 2023. é. É bom, mas Gente, assim. não, ele é original, gente, desculpa. Ele Mas é, é tipo assim. Hereditário, Sinners, que. Talk é to me quase, aqui. pra mim é quase. É um primo distante. Não, é a prima, não o primo feio. É o primo, assim, que faz medicina e estuda longe, que às vezes você tá sabendo, às vezes você não sabe. É o Gabriel, pronto, Marcele. É o seu Gabriel. Corta, véi, essa parte, pelo amor de Deus, ninguém vai saber do que você tá falando. É o seu Gabriel, pronto. Ele nem vai ter tempo pra ver, gente. Ele tava ocupado fazendo alguma prova de média. Ocupado, estudando. Ele sempre tá ocupado, Gabriel. Pior que tá mesmo. É, Porque ele tá mas. tipo no último semestre. Ah, tá acabando. É. Bom, gente, é isso. A gente falou pra um senhor caramba. Então a gente tá tentando não falar tanto palavrão, mas é difícil, mas a gente tá tentando. E a gente agora vai encerrar o episódio, né? E a gente vai dar as nossas considerações finais com a nota de quanto que a gente dá. Então, assim, eu vou dar a minha nota primeiro, né? Porque eu fui o último a dar minha opinião, então eu vou dar minha nota primeiro. Gente, sinceramente, de 0 a 10, esse filme pra mim é realmente. Sério, ele beira o impecável e eu vou dar 9,5. E é isso, não me arrependo, não acho que é emocionado, não é exagerado, mas é isso, 9,5. Marcele. Ah, amigo, não te achei emocionado, porque É. a minha nota é 10. Nesse filme, com certeza, ele é 10. Não tem de 9,5 nada disso, não. Pra mim, ele é 10. Ah, então foda-se, é 10 também. Eu tava segurando pra falar 10. Não, 10. É Não, 10, é eu, 10. eu vou falar que é 9,5 por causa do começo. Só por esse detalhe, daí eu vou tirar ali 0,5 da nota, porque você errou nessa parte da provinha. Vai ficar 9, a minha é 9,5. Enfim. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por escutar a gente até aqui, né? Como eu já falei, se inscrevam no nosso canal aqui embaixo. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, escutem a gente, manda pro amigo, fala o que você achou, se gostou, não gostou, se achou uma bosta, comenta. Achou ótimo, comenta mais ainda. E é isso, gente. Obrigado pela participação, pela nossa querida amiga Marcele, de volta aqui no Pod. Obrigada. E é isso. Semana que vem a gente volta com algum filme que a gente não decidiu ainda, porque, né, tem muito filme pra falar. E é isso. Até semana que vem, gente. Beijo. Tchau, galera. Muito obrigada, Marcele, pelo comeback.